Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que os livros chegam aos três, unidos pela experiência de um mesmo leitor. O convidado desta semana é Filipe Melo. E talvez não haja no nosso país muito mais pessoas a quem assente tão bem a designação de artista dos 7 instrumentos. Pianista, realizador de cinema e autor de BD, ele é um criador em permanente estado de expansão imaginativa. Antigo aluno do Hot Club de Portugal, tocou jazz com muitos músicos e formações, faz arranjos e orquestrações e é professor na Escola Superior de Música de Lisboa. No campo do audiovisual, realizou curtas-metragens de horror premiadas, uma série televisiva de culto, Um Mundo Catita, e vários videoclipes. Mas é talvez na banda desenhada que se tem destacado mais, em parceria com o desenhador argentino Juan Cavia. Além das aventuras do Dog Mendonça e Pizza Boy, um livro de culto, aliás, assinaram juntos a novela gráfica Vampiros, passada durante a Guerra Colonial na Guiné, e acabam de publicar o livro Comer Beber, com 2 histórias curtas, uma inspirada em factos verídicos, a outra completamente inventada. Todos os livros editados pela Tinta da China. Olá, Filipe, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá. Muito obrigado eu por estar aqui. E um dos livros que tu nos sugeriste foi os contos do Roald Dahl. O Roald Dahl é um autor que é muito conhecido por causa dos livros infantis. Exatamente. Não tanto pelos contos. Não é? Mas eu recordo-me de ver na televisão uma série que era Os Contos do Imprevisto, que eram histórias exatamente. retiradas dos contos dele. Não sei se foi esse o primeiro contacto que tu tiveste com as histórias do Roald Dahl. Não, a razão pela qual eu trouxe esse livro em particular é porque eu tenho muitas boas memórias associadas a ele. E curiosamente não tem a ver com a televisão, mas quase. Que é, nos meus tempos de estudante, eu estava muito focado na música e passava o dia inteiro ali fechado numa salinha a tocar piano. Ora, apesar de não ser propriamente uma razão de queixa, porque estava a fazer o que gostava, sim, é de facto, e só agora que eu fiz 40 anos é que eu me apercebo que de facto foi uma época muito solitária, que faz parte, acho que faz parte e dá alguma magia à profissão, mas lembro-me que aos serões nos juntávamos todos e não tínhamos televisão. Então normalmente a coisa ia parar os colegas, sim. Ainda por cima, eu estudei, eu tive de ir para fora, na altura não havia um curso superior de jazz cá em Portugal. Então em conversa com os meus pais, eles queriam que eu tirasse um curso superior, então lá arranjámos uma bolsa e assim com alguma ajuda também deles, acabei por ir para lá. E tive a grande sorte de estar numa universidade que era a que tinha o maior número de estudantes internacionais. Então tinha colegas argentinos, colegas japoneses. Era onde? Era em Boston, que tinha lá aquele curso de jazz mesmo. E, então eu podia estar ali a ouvir os velhotes do jazz mesmo ao vivo. E então foi assim uma época muito especial. Mas isto para dizer que era mesmo assim uma época multicultural. Eu partilhei casa com um coreano, sul-coreano, durante uma data de tempo. Então chegava ao frigorífico e tinha tupperwares com peixes esquisitos, minúsculos. Mas assim, entre essas muitas amizades que eu fiz, tinha um colega que à noite contava histórias do Roald Dahl. Dizia, sabem uma coisa? Tenho uma história para vos contar. E não dizia que era oral. Portanto, estamos a falar de histórias de fogueira sem fogueira. E eu não posso elogiar o suficiente o quão extraordinárias eram estas histórias e o quão incrível era aquele serão. Que eram do Roald Dahl ou fingia que eram dele? Não, a coisa era, ele começava só, querem ouvir uma boa história, e contava a história, mas verdade seja dita, no final dava sempre o crédito. Pronto. Mas só depois, quer dizer, ele não dizia, agora vou contar uma, não era aquela coisa de exibicionismo literário, era mesmo, querem ouvir uma boa história. Sim, porque era mesmo entusiasmo. E o que eu percebi nessas histórias, talvez que me parecem mais originais do que a grande maioria, é que têm punchlines tremendos. São tipo uma gigante anedota que tem aquilo que normalmente se designa por payoff, não é? Aquilo para aqui estrangeirada, retribuição, mais bonito. Vamos falar a nossa língua. Compensa, não é? Quem espera pelo fim da história tem a compensação. Claro, e não é só a compensação, é estar ali, é tipo um elástico que está a esticar. Pau.
Então, E algumas das histórias magoam, não é? algumas das histórias dela- magoam, lá está, porque como tu bem disseste, ele é muito conhecido pelas histórias que fez para crianças e estas não são para crianças de todo. De todo. Então isto para dizer que, de alguma forma, isto é ou estamos a conversar sobre um livro que de alguma maneira é uma desilusão. Porquê? Porque Quando foste ler, não era a mesma coisa. este meu amigo é um excelente pianista mesmo, um tipo brilhante, sentido de humor daquele britânico. Ele é inglês, uma mistura estranha, um inglês com francês. Quem tiver curiosidade, imagina que alguém está a ouvir isto, pode procurá-lo. Imaginar. Exato, já agora tem uma banda sonora que ele chama-se James Uhart, U-H-A-R-T. E então, era este o responsável por estas histórias. E hoje em dia, quando leio as histórias, lembro-me daqueles serões, que eram com música pop dos anos 80, a guitarra mal tocada. Que maravilha. Que E maravilha. esta história. Não está mal, pois não? Não, é maravilhoso. Mas adoro. quando depois leste em livro... Ficava um bocadinho atrás. Mas, e imaginavas a história na voz dele, com a intuação dele? Não, acabava por não. Depois, quando ia ler outra vez, não, porque nunca ia estar à altura. Mas Mas só o essencial. Claro, mas agora reparem, a verdade é que Portugal está na moda. Agora toda a gente vem para cá, incluindo este meu amigo. Portanto, em breve eu vou organizar um revival dessas histórias do Roald Dahl e agora vou ver como é que elas soam 20 anos depois. 20 anos depois. Sim, por favor, convida-nos. Não é? Fazer Nós assim uma estamos a tertúlia. fazer de convidados. Exato. E nunca chegaste a ver a série? de televisão? Nunca cheguei, lembro-me perfeitamente da série. Sim. Sim. Tinha uma história. Eu lembro de uma aposta em que apostavam um dedo. Aquele famoso do isqueiro. Sim, É dele, não o é? isqueiro é do Ah, Roald Dahl, extraordinário. É uma história incrível. E salvo erro, isso Era- foi adaptado tinha- pelo Tarantino. E que No ele Four tinha- Rooms. Exatamente. Ah. Ele tinha que ligar o isqueiro. Com o isqueiro que nunca Nunca falhava. falhava. E depois pau, falha. Claro que você já sabe. Isto vai falhar. Vai falhar. E depois, quando falha, o que é que acontece? Temos uma recompensa Exatamente. de identificação. É o esticão do elástico. Tu depois, quando foste à procura do livro, foste à procura do livro em inglês por uma questão de oportunidade, porque estavas em Boston, ou só procuraste quando te vieste embora e te começaste... Foi isso. Quando deu a nostalgia de aquelas histórias... vou Foi procurar o exatamente livro. isso. Há uma edição assim é da Penguin, não é? Assim, aquela Sim. com ele na capa, assim, com o ar de aviador. Eu acho que ele era aviador, não era? Penso que sim, Se não uma estou a coisa dizer assim. disparate. Por acaso não sei. Confesso. Tenho a impressão que sim, pelo menos tem ar disso. Não é disfarça Devia ter muito. sido. Podia ter sido. Sim. E assim, tem uma data dessas histórias e é aquela edição que eu comprei cá para matar saudades. Exatamente. Mas tu lês muito em inglês? Não tiveste esse hábito ou não? Varia um bocadinho. Normalmente, quando o autor é inglês, eu leio em inglês. De vez em quando. Mas não é sempre, porque de vez em quando o meu inglês não é assim espetacular. Então, quando é mais para me distrair do que por alguma obrigação cultural, isto é, quando eu me quero distrair e não ficar mais inteligente, tento ler em português, claro. Sim. É assim com os livros e com as legendas dos filmes. O segundo livro também é de um autor norte-americano, o Mouse, do Art Spiegelman, Sim, que senhor. se calhar também leste em inglês. Não, leste em li. português. Ok, então. Fala um bocadinho sobre o livro. Sim, arranca lá e eu depois desenvolvo. Por acaso estava-me a lembrar que a tradução portuguesa gerou alguma polémica. Exatamente. Porque estava supostamente mal traduzido, mal escrito em mau português, sendo que a personagem É o pai dele, exatamente. Do narrador, que de certa maneira é o próprio Spiegelman, que, como era um imigrante que chegou à América e que só aprendeu o inglês já nos Estados Unidos, falava muito mal. Exatamente. E, portanto, ele respeitava os erros de inglês do pai. Claro. E na tradução portuguesa tentaram respeitar justamente esses erros. Isso gerou grande controvérsia. Isto está muito mal traduzido e tal. Eu ofereci esse livro a muita gente já. Porque houve uma primeira tradução. essa Não, acho que reação. houve uma primeira tradução correta. Ok. Portanto, corrigindo para um português decente. E depois houve uma tradução mais recente em Sim, que estavam os erros. E as pessoas, então, mas a primeira tradução era tão boa e esta agora é má. Não, se calhar Esta muito mais eu acho que é fiel. melhor, mais fiel, claro. não é? Mais Esta que é fiel fiel ao ao original. E é um livro, de facto, com uma ideia
Às vezes há livros que nos fascinam também pela ideia forte que têm. E esta ideia de representar os judeus como ratos e os nazis como gatos. Quer dizer, é tão simples e ao mesmo tempo... de uma força espantosa, não é? Claro que é muito mais do que isso o livro. Tem sim, mas só esse princípio já é uma boa ideia atrás de uma boa ideia. Exato. E depois todo o lado também de reflexividade sobre o próprio ato de estar a fazer uma história sobre o Holocausto, os dilemas morais, certo, éticos... E mesmo a relação que ele tem com a mãe, não é? Com a mãe suicidou-se, não é? Ele tem ali uma banda desenhada dentro da banda desenhada. Aquilo é muito complexo. É daquele... seria uma... Sim, é uma história tão linear e ao mesmo tempo com tantas camadas e tantas possibilidades. Mas como dizias, e bem, muitas boas ideias, não é? Tem. Mas sendo que eu li o livro muito tarde, não é? Eu cheguei à banda desenhada tardíssimo, não é? Foi por via dos filmes, por via dos livros também. E há assim alguns livros, esse diria que está no topo da pirâmide, mas outros que falam sobre assuntos muito sérios com bonecos, não é? E que não deixam de ser livros extraordinários. Estou-me a lembrar também de outro. Isto agora vou desbobinar. Não, desbobina. Mas há outro que para mim tem o mesmo grau de importância. Este aqui é sobre o Holocausto, não é? Mas sobre a ditadura militar na Argentina. Aquele O Eternauta, que é um livro de ficção científica de uma invasão extraterrestre, que se pode ler assim, mas ao mesmo tempo é toda uma metáfora para a ditadura militar. E depois isto teve consequências sérias, porque já o Eternauta 2, que já é uma história muito menor, era publicado no jornal com o único propósito de passar mensagens políticas cifradas, mas mesmo de coisas concretas. Tanto que o autor teve um fim muito trágico. Ele e a família, não é? Desapareceram. As filhas dele morreram. Ele nem sequer pôde ir ao funeral das filhas porque iam atrás dele. E ele morreu, desapareceu, basicamente. Como muitos milhares de outros, não é? Exatamente. É assim, uma história muito sinistra. Mas esse livro também, para mim, estando disfarçado de uma invasão extraterrestre, tipo Guerra dos Mundos, é assim também. Isso também mostra que a banda desenhada, ao contrário, é olhada um bocadinho de lado por muita gente, como sendo quase baixa cultura, sim. Quando há obras-primas artísticas. E mais, vou continuar, agora puxaste por mim. Que é outro tema que eu só recentemente comecei a lidar um bocadinho mais com essa realidade, que era completamente estrangeira para mim, que é a coisa do Alzheimer e etc. O meu padrinho, eu fui ver assistindo àquela... Um tipo assim altamente afável que de repente passa por mim na rua e eu vou-lhe dar um abraço e ele, viva, como está? E isto foi tipo, E é assim uma coisa que estranhei muito. E ali agora estava a falar também da tal ideia dos judeus como ratos no mouse. Outra ideia que me pareceu incrível é deste livro que se chama Rugas, que saiu agora. Sim. É tão espetacular. Não é? Exatamente, Paco Rojas. Isso também me pareceu uma ideia incrível, que aquilo começa... Bem, posso só spoiler a cena inicial? Claro que sim. Spoiler, por favor. Exato, começa com um senhor num banco e está a falar com dois clientes e está a dizer, lamento imenso, mas não posso conceder-lhes o empréstimo. Eles, mas nós não queremos empréstimo nenhum. Ele, sim, mas eu não posso oferecer segurança, não posso oferecer, vocês não me oferecem garantias, etc. E de repente, pai, não sei o quê, já não trabalhas no banco há 30 anos. E de repente ele é confrontado com a coisa e está no hospital a falar com o filho e com a mulher. Isso é tipo incrível, como a primeira cena está toda encenada e sem querer... De repente mergulha-te na situação, não é? Alguém Exato. Que ainda está preso ao passado e de repente já está desligado do presente. Com extraordinária essa ideia. E depois a ideia final do livro também é maravilhosa e que joga com os próprios códigos da banda desenhada e para mim partiu a louça toda. Sim. E pronto, fica também a recomendação. Outra recomendação. E esse também está traduzido em português. Em português. Também existe em português. Estavas a dizer há bocadinho que chegaste muito tarde à banda desenhada. Portanto, quando eras criança não... Que o Asterix e o Lucky Luke, essas coisas, não é? Sim. Mas não eras grande entusiasta. Não eras grande entusiasta. Ok. Não. Era mais que ficção científica. A história há uma razão de ser, que é... Isto parece aquela coisa de Casa de Ferreiro, não é? Sim. A vida da minha mãe foi dedicada aos livros sempre, não é? Então, se calhar as coisas têm todas a ver umas com as outras, mas quando eu era muito miúdo, a minha mãe dava aulas na secundária de Benfica. E eu cresci em Benfica e aquela zona é assim meio estranha, para quem lá cresceu, assim,
muita juventude perdida e etc. Mas eu tive a sorte. A minha mãe tomou uma decisão que foi fundar uma editora de livros escolares. E no ano em que eu nasci na minha casa, ela fundou uma editora minúscula chamada Texto Editora. Então, aquilo foi crescendo e a minha mãe, como ávida leitora, já não é minúscula, mas na verdade quando aquilo rebentou e cresceu mesmo, a minha mãe saiu. Mas a minha mãe sempre gostou imenso de ler e sempre tentou que eu lesse mais do que aquilo que eu leio. E eu lá acabei por ler, mas não o que ela queria. Então, na verdade... Aquele mecanismo típico de é isso que queres que eu faça, então vou fazer. Exatamente. Eu tinha de ser rebelde em alguma coisa em Benfica, não é? Mas se fosse assim, podia ter escolhido uma vida de adição a drogas duras, mas pronto. Mas em boa verdade, até a determinada fase, o Asterix, o Blake and Mortimer e tudo já era demasiado intelectual para mim. Eu gostava do Tio Patinhas e da Turma da Mónica, como todas as pessoas da minha idade. Estou contigo. Obrigado. Obrigado. Eu vi a lista dos vossos convidados e era tudo gente altamente inteligente. Não, mas eu estou cá para baixar os padrões. Nunca ninguém falou da Turma da Mónica. Obrigado. Primeiro. Claro. Ainda bem, finalmente, alguém fala da Turma da Mónica. Eu estava aqui à porta do prédio e estava a pensar, eu tenho duas vias, ou fingi que sou inteligente e culto, ou então vou ser sincero e vamos ver. Mas depois cheguei aqui e isto acho que quem está a ouvir tem de perceber que está aqui a cadela mais simpática do mundo, que é tipo a convidada omnipresente, não é? Sim, sem dúvida, sim. E chama-se Póvoa, correto? Chama-se Póvoa. Onde fica aqui só, imaginem aqui uma cadela. Os nossos ouvintes já conhecem. Já. E esta semana e a próxima, Filipe, se não segues o nosso Facebook, também ficas a saber, a Póvoa vai dar sugestões de leitura. Mas são só sobre cães. Não, é ela com os livros. É ela com os livros. Ela dá sugestões de leitura. É espetacular, claro, mas estava a perguntar se eram só livros sobre cães. Tipo, não. Repara, há estes livros todos aqui em casa. Durante o dia, parte do dia, ela não está cá, está numa escola de cães. Mas pronto, mas no resto do tempo. Isso é outra história. Mas no resto do tempo, o que é que ela faz? Tem que ler, não é? Ela aproveita e lê. Nós muitas vezes encontramos os livros fora do sítio. Só pode ter sido ela. Exato, portanto. Aliás, eu não encontro a minha Turma da Mónica, porque a minha teoria é de que ela tem-na debaixo da cama. Ou comeu. Mas olha, ela anda muito interessada no comer beber. Por falar em comer. Seria uma tremenda honra ela destruir. Ser lido pela Póvoa. Sim. Mas então, tu gostavas era Tio Patinhas e Turma da Mónica. Sim. Dos meus. Sim. Mas a coisa hoje em dia faz todo o sentido. Que devia ter para aí 7 ou 8 anos quando vi aquele filme que marcou uma geração que se chamava O Enigma da Pirâmide. Sim. Não é assim muito, não é daqueles clássicos tipo Regresso ao Futuro ou o que seja, mas era um filme também produzido pelo Spielberg que contava as histórias de um jovem Sherlock Holmes. Ora, isso foi a minha porta de entrada ali para o mundo do Sir Arthur Conan Doyle e mais tarde para o Edgar Allan Poe, que na verdade eu cada dia acho mais que foi o verdadeiro inventor do Sherlock Holmes. Mas então, isso teve tudo um papel muito importante porque eu passava tardes inteiras na Texto Editora a ler o Sherlock Holmes e depois comecei a dizer, não, eu vou fazer uma aventura de Sherlock Holmes e tinha ali acesso a chatear os desenhadores lá em baixo. Então, máquinas de escrever. Começaste a escrever. Escrevia histórias péssimas em que o mau era apanhado porque andava com um saco de dinheiro na rua, aquelas coisas. Mas a grande vantagem... Não é preciso um Sherlock Holmes para resolver esse enigma, mas pronto. Exato. É tipo, que personagem tão suspeitada. Eu tinha um sinal de dólar no site. Tinhas que idade? Tinhas 10 anos, sim, por aí. Mas a grande vantagem é que depois tinha aquelas máquinas de fotocopiar, havia uma a cores, que era extraordinário, e depois ia lá abaixo e estavam os tiradores com os desenhadores todos. E eu, quando apanhava alguém com 5 minutos, pedia, dá para fazer aqui um desenho para a capa ou para... Então, comecei a fazer a minha própria linha de montagem, depois ia para a escola e levava os livros e distribuía e via a reação e tentava... Isso são os primórdios ou a pré-história da tua relação ou autoria de banda desenhada. Quase. Mas é por isso que eu acho que eu não tenho filhos. E eu acho que ter filhos deve ser uma tarefa extraordinária, mas muito difícil, porque de facto esses anos, até ali... Eu tenho e confirmo. Sim. Mas é maravilhoso, ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo deve ser tão difícil, porque de facto eu acho que as experiências que se tem até àquela idade,
que nós associamos com alegria e com prazer vão-nos marcar, vão marcar o nosso futuro, pelo menos aquilo que gostamos de fazer. Sim. Que podemos ou não depois fazer. Exato, é verdade. Mas, de certa maneira, essa experiência, achas que marcou este gosto que tu vieste a adquirir mais tarde pela banda desenhada? Claro. Mas respondendo diretamente à pergunta, Inês, a questão é sempre que a banda desenhada entrou muito tarde na minha vida porque eu escrevia argumentos para filmes e depois ficava sem grande esperança de os concretizar, e conheci este desenhador com quem tenho uma relação muito próxima, um bom amigo e uma mente assim muito criativa e muito comunicativa. E a minha paixão... Uma espécie de simbiose, não é? De vocês os dois. Sim, com uma simbiose com algumas cabeçadas pelo meio. Como mas as cabeçadas... não é? Exato, mas são sempre em função do trabalho. Nós somos Não é uma muito coisa pessoal. amigos, nunca é uma coisa pessoal. Podemos estar horas e horas e horas a discutir porque é que aquela pessoa faria aquela coisa, e isso eu acho que funcionamos muito bem como um filtro um do outro. Acho que ambos seríamos piores se não tivéssemos o outro a chatear a cabeça nisto. E é engraçado porque vocês começaram, ao princípio não se conheciam sequer fisicamente, não é? Estavam um num continente, o outro no outro, e trabalhavam verdadeiramente à distância, não é? Foi uma sorte daquelas coisas que acontecem na vida. Eu acho que uma pessoa normalmente passa por uma série de experiências falhadas até de repente conseguir encontrar ali uma equipa de pessoas com quem se dá bem. Neste caso eu conheci este desenhador e não nos conhecíamos pessoalmente quando lançámos o primeiro Dog Mendonça. Se calhar é por isso que é um livro tão mau. Mas eu não posso dizer isto. Não digas isso. Não digo isso, claro que digo. Mas agora... Se alguém pode dizer, é o próprio. Ora bem, raios. Mas isto para dizer que a verdade é que eu olho para ele e olho com carinho, porque se calhar foi o que nos ensinou mais a ver que, isto está completamente idiota. Então volta e meia, sempre que eu quero... Aprenderam muito, não é? No fazer, não é? Ainda aprendemos, mas talvez nesse foi o que aprendemos mais sobre o que não fazer. Quando lês livros de outros autores, como por exemplo do Spiegelman, do Maus, tu, para além do gozo do leitor, também estás ao mesmo tempo a pensar, a maneira como ele construiu o diálogo aqui, ou esta cena, ou a forma como ele dividiu a prancha, esta solução, esta transição no tempo, estás sempre atento também a esses pormenores? É uma boa pergunta, e posso dizer que em todas as áreas que me apaixonam e que eu tenho a impressão também, não é? de cinema, mas creio que aqui partilhamos muito essa paixão. Eu vejo aqui tantas coisas à minha volta que digo, decididamente não. Quer dizer, quando estamos a ver um bom filme, etc., mesmo que a banda sonora seja incrível, normalmente não estamos a pensar, esta banda sonora está extraordinária. Não deixamos de pensar, mas talvez no final, enquanto estamos ali metidos, não. E com a banda desenhada, verdadeiramente boa, tu quase... tu não pensas nisso, não é? Exatamente. Uma pessoa entra na zona, não é? Exatamente, é isso. E no caso da BD, estás mergulhado na história, estás a seguir Com certeza que sim, claro que sim. O fluxo da história, não é? E talvez eu tenha escolhido falar sobre o Mouse, que é talvez de alguma maneira o maior clichê do que qual é a grande banda desenhada. Sim. Mas de facto eu posso dizer que é o único livro que eu estava de facto a ler de banda desenhada, e que fiquei mesmo com aquela coisa de que uma pessoa sente quando está a ver aqueles filmes tipo Era Uma Vez na América, que uma pessoa fica vou chorar. É raro isso acontecer, e é uma pena, mas é raro acontecer com literatura ou com banda desenhada. Mais facilmente sinto isso talvez com música, mas isso é pessoal, não é uma coisa do que é melhor ou pior. É uma coisa... E no caso do Maus, eu acho que também a sensação que eu tive quando li pela primeira vez foi como se estivesse a ler um romance ao mesmo tempo. Sendo que há ali uma dimensão visual que é importantíssima, havia uma densidade na história que se calhar eu não costumo encontrar assim tão grande noutras obras de BD. E eu acho que é uma obra muito completa. Aliás, ganhou o Pulitzer. Ganhou o Pulitzer. Acho que foi, não sei, Foi um Pulitzer
meio estranho, porque eles não sabiam se haviam dado na biografia ou na ficção. Pois, porque aquilo também Foi um é Pulitzer meio especial. É verdade, eu vi. Não se sabia o que meio fazer documentário, com quase, aquele meio objeto autobiográfico, estranho. relato autobiográfico, é uma mistura de coisas, está ali no cruzamento de vários géneros, não é? Isso Verdade. também faz a riqueza. Sim, mas lá está, eu descobri esse livro há 4 anos. É muito... Já tinhas, É muito já eras recente. autor de Já eras Senhora autor, nessa já. altura. Já. Tem sido assim um longo percurso. E só agora, por exemplo, é que comecei a seguir com mais atenção também os meus colegas, não é? Porque nos conhecemos e vamos nos cruzando, só que eles já fizeram muitas coisas para trás, então agora é todo um... Então, e o terceiro livro, que é o Homem Duplicado, do Saramago, qual é a sim. história, a tua história com esse romance? Ok, a minha história com esse romance tem a ver com, possivelmente, com o que eu acho que é uma extraordinária adaptação cinematográfica. Do Denis Villeneuve, não é? Exatamente. Então foi ao contrário. Neste primeiro filme. Sim, ao contrário dos outros Saramagos todos, que li primeiro o livro. Sim. Neste aqui vi primeiro o filme. E, na verdade, está exatamente aquilo que deve ser, que é uma reinterpretação e não uma recriação, acho eu. Sim. E pareceu-me incrível como é que aquilo é assim, o mais próximo que nós temos assim de uma história hitchcockiana. E eu falei nesse livro porque foi muito importante, especialmente quando estávamos no processo de trabalho dos vampiros, que começou por ser uma história muito estruturada e linear, não é? Mas depois houve alguns filmes. Exato, eu lembro que as influências iniciais, porque nós pensámos em fazer uma coisa de guerra, então eu estava a ver uma série de filmes de guerra, daqueles que apresentam dilemas de guerra e confrontos pessoais na guerra, aqueles tipo... Dentro do batalhão. Claro, há tantos, não é? O comandante maluco que obriga os soldados a missões impossíveis e coisas dessas. Todas essas coisas misturadas com o clássico terror, criaturas, etc. Mas depois começámos, à medida que ouvíamos as pessoas falar, os combatentes falarem sobre a guerra, estamos a pensar, não, isto aqui estamos a meter levianamente num tema que merece muito mais atenção. E na altura, eu lembro de ter visto esse filme e de ter ficado fascinado, e depois peguei no livro e é exatamente igual. A questão de deixar espaço ao leitor para chegar às suas próprias conclusões. Há vários caminhos possíveis e todos eles têm uma conclusão satisfatória. Não é daqueles que, por exemplo, falando isto de referências tipo... Mas o final do Lost oferece várias possibilidades ao espectador, mas nenhuma delas é satisfatória. É exatamente o contrário, não é? Anos e eu não anos. vi, eu confesso que não vi o Lost. Claro, então, mas pensa isso, é ótimo que não ficaste a fazer aquela direta que muitos otários ficaram para tentar perceber porque é que havia uma estátua com 3 dedos ali. E não só isso, anos que investiste ali a ver a série, sim. para de repente não ser satisfatório. Obrigado. Não é? Porque é que não fizeram isso? Eu livrei-me, vês? Claro, exatamente. Estava a ler o Saramago. Exatamente, a ler o Saramago. Levas uns anos de avanço em relação aos demais, mas a verdade é essa, deixar algum espaço para as pessoas chegarem às suas próprias conclusões. E pensei que a dada altura que seria uma ideia do realizador, mas não, já lá está no livro original. Eu não quero estragar, mas é... Sim. A questão de não se saber até que ponto é que aquilo é uma segunda pessoa ou que é um ciclo que se vai repetindo, que isso por acaso não está tanto no filme. A questão de repente ser um ciclo contínuo de identidades, não é? Desdobramentos de identidades. Não se percebe se é uma coisa sobrenatural, se é uma coisa mental. Sim, isso no filme está, a questão de poder ser um distúrbio mental, não é? Mas é uma coisa que também te fascina, esse limiar entre o que é a realidade, o que é qualquer coisa fora da realidade e a forma como às vezes qualquer coisa que parece que está fora da realidade ou que está mesmo e que de repente interfere na vida cotidiana. Eu vou dizer uma coisa que na verdade não devia dizer, mas vou dizer, que eu, obviamente me chega às mãos as coisas que tu tens escrito sobre os livros e é de facto uma sensação tremenda perceber que alguém viu exatamente o que queríamos fazer. Tanto que ficarei sempre grato, mesmo no dia em que nos cascares a sério, porque sei que percebeste o que queríamos fazer e onde é que falhámos. Digo com toda a honestidade e não o digo com simpatia, porque isso era o que eu gostava de fazer, era contar histórias que de repente... eu gosto muito dessa mistura da realidade com
andar ali no limiar. As grandes histórias que eu gosto normalmente têm algo disso, pelo menos. Eu acho que vocês fazem bem em explorar essa via, porque não é muito explorada na ficção portuguesa. Em geral, não falo só da banda desenhada, nem só do cinema, da literatura também. Esse jogo que, por exemplo, os argentinos estávamos a falar, e o Juan Cavia é argentino, faz isso, o Cortázar faz isso de forma maravilhosa, não é? Mesmo o Bioy Casares. Há uma tradição dos autores ali do Rio de La Plata que adoram a intrusão do estranho, da estranheza no cotidiano. Sem dúvida e nenhuma. na literatura portuguesa há muito pouco. E por acaso o Saramago nesse romance, de facto, explora muito bem isso. Sim. Até do duplo também, que é um clássico. Doppelganger, não é? Um dos grandes temas românticos, haver alguém que é exatamente igual a ti no mundo. Que é uma coisa assustadora. Freaky. Não é? E se de repente um dia encontro alguém que sou eu, mas que não sou eu ao mesmo tempo. E será que é uma imagem de espelho? Quem é que é a cópia de quem? Quem é a cópia de quem? Quem é que sonha com quem? Como nos contos do Borges. Pequenina. A Cadela Povo está aqui a fazer... A tomar conta das ocorrências. Das ocorrências, para nos lembrar que infelizmente chegamos ao fim da nossa conversa. Não é possível! Já! Portanto, neste momento a Povo está aqui ao pé do microfone, a lamber-me a barba. A orelha! Isto é a experiência mais agradável que eu tenho tido nos últimos anos. Sempre a conquistar corações. Sempre a conquistar corações. Para quem nos está a ouvir e quer procurar estes livros, Collected Short Stories do Roald Dahl, está esgotado em inglês também. Há vários volumes com os contos do autor à venda, portanto podem procurar. Maus, do Art Spiegelman, tem uma edição portuguesa pela Bertrand Editora, disponível por 17,70€. É a tal que tem esta tradução polémica, mas agora quem for ler já vai perceber. Já vai preparar. Não é? Exatamente. E O Homem Duplicado, José Saramago, está disponível em e-book por 9€ e em livro físico, ambos editados pela Porta Editora, por 17,70€. Para a semana estamos de volta com mais um episódio. Esperamos que tenham comido o bacalhau todo, devem estar a desembrulhar as prendas. Esperamos que tenham recebido... emissão de Natal, não é? Exatamente. Esperamos que tenham recebido muitos livros, partilhem connosco o que é que receberam. Nós também vamos partilhar convosco durante esta semana o que vamos ler, o que estamos a ler e o que recebemos. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de pulso, e ouçam-nos em todas as plataformas que tenham podcast, SoundCloud, iTunes. Não se esqueçam de passar pelo iTunes, dar-nos estrelinhas, deixar os vossos comentários, as nossas sugestões. Filipe, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado, foi mesmo um prazer. Obrigado. E até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.